Agora vocês estão me ouvindo, meus lindos? Eu estava mutado. É porque o meu item de mutado, o meu ícone de mutado, ele não aparece só um microfone cortado, ele aparece um microfone com um tracinho. É quase igual ao ícone do microfone que está funcionando. Então, o meme do mutado é real agora. Deixa eu ver aqui. Se ninguém me xingou, vamos seguir. Pronto. O que eu tinha dito, gente, para dar aquele belo refresh? Eu tinha falado que a gente vai utilizar o Google, mostrar o Google hoje como o Google Raiz, como ferramenta de pesquisa. A gente vai mostrar alguns atalhos, pelo menos, sobre como realizar uma pesquisa mais específica. E daí nós vamos para a nossa parte interessante da aula, que são os formulários do Google. E depois a gente vai ver uma outra parte do trabalho, tá? Porque a apresentação é só um começo. A gente vai deixando um pouquinho mais difícil, até chegar no ponto que aquele sorrisinho de me colocar apelido vai sentir o drama. Eu sei que não é seu caso, mas eu vou lembrar teu nome. Vou olhar logo na frequência aqui. Apelei. Eduardo. Lembrei, pronto. Vamos começar aqui. Só uma coisa. Dia da criança, acho que foi só até ontem. Se você pagasse a mensalidade até ontem, teve no stories do Instagram lá, o tio Cris Elton pagando mico. Alguém viu? Vocês viram o Instagram do Cedasp? Vocês nem seguem, né? A hora de descobrir, né? Você estuda na escola e não segue o Instagram, né? Beleza. Belo dia que tiver o aviso só que a aula não vai estar lá, não tem aula hoje, tá lá no Instagram dizendo isso, e você não viu, você vai ficar aqui esperando pelo porteiro para dizer que não tem aula. Aconteceu com alguns alunos meus, tá? É assim que a gente descobre. Lá ontem o tio Maurício estava na postagem também, fazendo a minha cara de pão, porque eles pediram pra gente ser super animado. E, nossa, promoção. Eu fazendo a promoção. Eu não era no meio do pátio, tinha uma galera aqui. E eu, meu Deus do céu, pra quê? Qual a necessidade? Aí, a promoção em si ia até ontem. Se você pagar sua mensalidade até ontem, você ganharia os 5 cupons para participar do sorteio do Beach Park e tal. Você não pagou, não tem problema, você paga outubro antecipado que dá certo. 5 cuponzinhos. A gente viu umas 10 ou 15 pessoas participando desse sorteio. Então, são as 10 ou 15 pessoas que podem ganhar. O número é menor. Aí, se você tentar, ainda dá certo, tá? Vamos seguir? Para o que é engine de busca? Acho que eu já falei de engine gráfica em algum momento das aulas daqui. Que são opções ou são ferramentas utilizadas para o desenvolvimento daquela função gráfica naquele programa em si. Ou ele dá uns carão depois, viu? Ele dá uns carão depois. O menino dá o dobro de mim, mas vou dar uns carão nele. Macho, como é que tu não se inscreve, macho? Eu me inscrevi, porque só não defini mesmo. Tu passava tranquilo. A prova lá tu passava tranquilo. Sério. Mas que pena. No próximo eu conto com a sua presença, tá? O número já está lá na sala, o ID. Vamos seguir. O Google, como engenharia de pesquisa, todo navegador precisa de uma, porque todo navegador se dirige a um portal para realizar a pesquisa. Ele é uma ferramenta de navegação, ótimo. Você pode realizar o seu encaminhamento para o endereço diretamente pelo navegador digitando o site, mas você não é obrigado a saber todos os sites que você vai utilizar. Na verdade, eu não conheço metade. Eu, particularmente, utilizo o quê? O Facebook no navegador e o Gmail, são os que eu utilizo. Mas se eu precisar, por exemplo, ir para o site da Caixa para realizar alguma coisa, eu não sou obrigado a saber especificamente o endereço da Caixa, tá? Então, é por isso que tem necessariamente uma engine de pesquisa no meu navegador, que aí, além de eu me encaminhar diretamente para o site, eu tenho a possibilidade de realizar uma pesquisa e encontrar o site que eu quero em si. Habitualmente, nós temos 3 que são bem conhecidas, é o próprio Google, o Yahoo e o Bing, tá? Os 3 são muito mais do que só uma engine de pesquisa.
O Yahoo, por exemplo, tem aquele portal de notícias mais cansado que não sei nem o quê. Na mesma página tem o horóscopo, tem notícia do Bozo, tem uma porrada de coisa que acontecendo e você, tá certo. E o Bing consegue ser pior do que isso. O Yahoo em si é um portal, mas o Bing é da Microsoft. Então, no Edge de vocês, no Internet Explorer, a engenharia de pesquisa que vocês utilizam lá é o Bing. Vocês podem configurar? Podem configurar. A gente vai aprender como é que faz isso agora. Para eu configurar a minha engenharia de pesquisa, é um lance bem simples. Posso vir aqui no nosso menuzinho, venho nas nossas configurations, e eu venho aqui em mecanismo de pesquisa. Eu chamo de engine porque o tio Maurício é besta, mas tradução direta pode ser mecanismo mesmo. Eu posso gerenciar outros, tá? Tem aqui várias opções, Bing, DuckDuckGo, Ecosia. Não tenho a necessidade de falar sobre eles. Tu não é de agora, não? Tu não é de agora, não? É legal que ele... Opa, entra, meu jovem. Tudo bom? Você tá tranquilo? Feliz? Tá, não? Você quer um abraço, meu jovem? Tá tudo bem? Que isso, meu jovem? Que isso? Depois a gente conversa, tá? Espero que não seja uma coisa pessoal muito grave. Mas se você puder, você pode trocar... Eita, show de dia. Olá, meu jovem. Você mudou o cabelo? Você mudou o cabelo? Você mudou o cabelo? E era assim? Bonitão. Estava preso. Vamos nós para o nosso mecanismo de pesquisa. Se eu quiser alterar, eu só clico aqui e escolho. Tá? Naturalmente, se você utiliza o Google Chrome, vem de fábrica que seja o Google seu mecanismo de pesquisa. Você pode... eu sei que é só uma janela em aberto, tá? Mas olha lá o cantinho que tem mostrando. Está mostrando qual é a opção que eu estou vendo de configuração. Ou minha internet caiu. Ah, tá. Beleza. Pronto. Vocês já estão vendo direitinho. Tio Maurício se sabotando. Caso vocês queiram, tá? Vou abrir aqui uma outra aba. O que foi que eu fiz? Eu vim aqui em configurações e vim na opção de mecanismo de pesquisa. E aqui eu já mostrei para vocês as opções de mecanismo que eu tenho disponíveis, tá? Inclusive com o portal em si, vocês podem fazer algumas alterações, beleza? Eu vou mostrar para vocês depois. Mas se eu quiser trocar o meu mecanismo de pesquisa do Google para qualquer outro, eu posso. Desses que estão cadastrados aqui, do Bing, do DuckDuckGo e o Ecosia, além do Yahoo. Nessa opção de gerenciar mecanismo de pesquisa, quando eu clico, eu posso alterar o link em si. Já tem um link direto para que aquilo seja o teu mecanismo de pesquisa. Mas esse daí é da página inicial. Então, eu posso colocar o Google com minha página inicial, eu posso colocar uma outra página do Google com minha página inicial, eu poderia colocar meu Gmail, assim que eu ligo o meu navegador, clico lá e ele abre direto meu Gmail, se fosse mais pertinente para mim. Não é, até porque esse computador não é meu. Mas, vamos dar continuidade. Vou fechar aqui essa janela para voltar para mim da apresentação em si. Além disso, além de fazer as configurações, eu quero pontuar com vocês a opção de busca avançada. Que no fim, eu não sei se vocês já conhecem, mas tem a grande possibilidade de vocês já conhecerem. Eu não faço a menor ideia do que ainda tem essa opção de distribuição Linux aqui em cima. Edições ao vivo. Estava me incomodando um pouquinho. Essas opções de configuração, depois de clicar nela, quando você realiza uma pesquisa, você pode ir na opção de pesquisa avançada e você tem acesso à janela de pesquisa avançada em si do Google. Alguns desses campos são necessários da gente pontuar, mas outros também não fazem a menor diferença. O primeiro, todas essas palavras. Quando você joga na pesquisa avançada por aí, então, se você está fazendo uma pesquisa sobre uma frase ou uma expressão, ele vai pesquisar sobre cada uma das palavras que está presente naquela expressão. Se a tua expressão é eu quero, não sei, eu estou com fome, ele vai pesquisar a frase eu estou com fome, a palavra eu, a palavra estou e a palavra com, e além da fome também. Ele vai pesquisar tudo isso e tudo isso vai gerar um resultado ainda maior. Se no caso eu quiser só a frase em específico, seria literalmente bem menos coisa do que se eu marcasse por aí e pesquisasse de palavra por palavra. Vamos ver a diferença. Vocês ainda estão vendo o que eu estou vendo, né? Eu vou pesquisar aqui pelo meu nome. Eu não deveria mais estar usando só o meu nome. Eu tenho a leve impressão que uma hora dessa eu vou acabar me sabotando. Mas pesquisei o meu nome. Se eu não me engano, não tem assim muita gente que tem um nome exatamente igual ao meu. Eu particularmente nunca vi. Em todas as vezes que eu já dei essa aula aqui, eu nunca vi alguém com um nome igual ao meu.
Mas olha só, a quantidade de informações, 9.840.000 informações sobre o meu nome. Dessas aí, eu não acho que nem 10 digam respeito à minha pessoa. Mas é porque ele pesquisou José Maurício Souza Pinheiro, pesquisou José, pesquisou Maurício, pesquisou de Souza, pesquisou Pinheiro. Cada uma das palavras. Então, necessariamente vai ter muita informação. Eu poderia vir aqui em configurações e na opção de pesquisa avançada, e aí no lugar de preencher aqui, que é onde já estava, colocar por exatamente essa expressão. Eu só transpus de um campo para o outro. Mas eu tenho esse recurso também no meu navegador através das aspas. Se eu colocar o que eu procuro com as aspas, ele vai procurar exatamente a expressão que eu estou digitando. E aí, de 8 milhões, agora eu tenho 8.000. Já deu uma bela mudada, já deu um belo de um recorte. Ainda sou eu? Pode ser que não. Agora entra naquela questão de ser só eu, Maurício de Souza, já Maurício de Souza Pinheiro do mundo. Acho que ninguém vai ter exatamente um único nome que nenhuma outra pessoa vai. A não ser que você seja brasileiro, seja, sei lá, mora no Cariri, se chame Jodis Gleison Araripe, alguma coisa. Aí realmente é impossível, só vai ter ele, tá? Mas tem um outro dado que só diz respeito a mim no Brasil. Qual é? Digam aí para mim. Uma informação que é só minha e só eu tenho e literalmente diz respeito a mim. Tempo! Vamos, Ícaro, brilha, Ícaro. Aê, garoto! Cadastro de pessoa física, o famoso CPF. Vou digitar o meu número aqui. Eu vou me ater só às informações que vai encontrar. Agora, 8 resultados. Mas que diz respeito literalmente só a mim. Então, eu fiz uma pesquisa de um filtro mais abrangente com o meu nome. Eu coloquei as aspas para reduzir a quantidade de possibilidades, mas se você puder ser ainda mais específico procurando algo que diga respeito só a você, beleza, você consegue ser melhor ainda nisso, tá? Só que o CPF é muito drástico. Necessariamente vai ser muito difícil você pesquisar alguma coisa só pelo seu CPF. Bom, mas em relação ao meu nome, o que tem de informação aqui? Tem muito... o querido UTD, informações de resultados, são todos, a maioria dessas informações aqui diz respeito a processos seletivos que eu participei, da UFC, isso aqui eu participei também tentando ser bolsista. Nunca passei, incrível, mas isso aqui eu cheguei perto. Deixa eu ver aqui se isso aqui é um arquivo em PDF. Pronto. Cheguei perto, mas nem tanto, estava em último. Mas esse cara aqui é um amigo meu que passou por mestrado passou para 3 mestrados diferentes na Europa. O cara é monstruoso. Essa nota final é o IRA. Vocês sabem o que é IRA? Não é aquela banda. Tá? Às vezes o aluno nem sabe que essa banda existe e estou fazendo comercial de graça. IRA é o índice de rendimento do aluno. Quando você estiver na faculdade, você vai ter um. O número pode ser diferente, a forma como calcula pode ser diferente, mas é através daquele número que a universidade te representa ou entende como é você em sala de aula. Aí mede a tua frequência, mede os trabalhos que você entregou, a assiduidade, mede tudo além da nota, certo? De todos os semestres. Então, se tu foi bem no primeiro semestre, mediano no segundo, terceiro foi ruim, no quarto foi maravilhoso, é uma média geral, e aí você tem o seu número. Para o UFC, isso é super interessante, que você tenha sempre acima da média geral da turma em si. A média geral da minha turma é 6,9. O meu aí está 8 ponto alguma coisa. E eu não faço a menor ideia de nada do que eu fiz na UFC. Não lembro de texto, não li livro, estou saindo de lá desse jeito. Não faço apologia a isso, tá, gente? Não sejam o Tio Maurício como aluno. Bom, isso aqui é alguma das informações que aparecem sobre mim quando eu pesquiso alguma coisa em relação à pesquisa avançada do Google. Se vocês quiserem fazer o teste sobre vocês, estejam à vontade. Tá? Pesquisem pelo CPF ou então pesquisem necessariamente o nome de vocês e aí vocês vão ver se vocês já fizeram alguma coisa. No caso do tio Maurício, só apareceu o edital. Mas se eu tivesse cometido algum crime, ia ter lá uma ficha corrida minha. Se eu estivesse sofrendo algum processo, principalmente, ou não sei, se eu tivesse alguma empresa, apareceu ali meu número de e-mail também, só que estaria nas outras pesquisas. Eu já falei sobre e-mail para vocês? Não? Um dia eu falo, no próximo módulo. Tá? Vamos para o próximo momento, para a gente conseguir trazer muita densidade de informação sobre isso daí, tá? Se eu sair daqui hoje sentindo que vocês entenderam muito bem o formulário do Google, digamos que aí vai ter sido uns 15% de todo o nosso curso geral, porque essa ferramenta é muito útil para vocês. Muito, 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 muito útil. Quem aqui conhece o formulário do Google? Digita eu para mim no chat.
Eu. Agora vamos fazer uma restrição. Quem já criou um formulário Google, digita eu 2. Eu e o número 2 depois. É o famoso eu ao quadrado. O Ícaro já, ótimo. Mais alguém já criou? Só o Ícaro? Nesse exato momento, o pessoal do CFI está fazendo contrato. Se tu tivesse passado, eu já tinha te colocado aqui na frente. Ó. Vai lá, Ícaro, mostra como é que faz. Pera. Você me privou disso. Estou me sentindo triste, muito triste. Então, só o Ícaro criou, não tem problema, a gente vai sair daqui pelo menos com um formulário funcional, ou no mínimo entendendo como é que ele vai funcionar, tá? Formulário Google, gente, é bem simples. Primeiro, simples para criar e simples como fazer e como gerir, como enviar para as outras pessoas, como avaliar os dados, como lidar com os dados, como tabular os dados. Nossa Senhora, para quem tem a necessidade de fazer uma pesquisa, isso daí não é uma mão na roda, são as duas empurrando ladeira abaixo. Delicinha, literalmente delicinha. Mas, trazendo para a realidade de quem nunca utilizou, quem nunca criou, por que você criaria e utilizaria um formulário Google? O que ele é? Ele é um questionário que você realiza para adquirir informações de alguém. É uma das modalidades mais básicas. Você pode também criar com o formulário Google uma prova. Você pode trocar a modalidade do questionário para realizar alguma atividade valendo pontuação e ele também vai funcionar dessa mesma maneira. Vou tentar segmentar agora mais ainda para a realidade de vocês, para vocês verem como isso é útil. Quem é que já precisou fazer uma pesquisa com alguém, pesquisa de campo, saber tirar informações de alguma pessoa? Algum de vocês já precisou fazer isso? Já? Ó, ele já precisou. Novinho assim já precisou. Na época que eu precisei, meu professor de geografia, o Eduardo, coincidentemente o nome dele era Eduardo, era um tiozão de 1,90 m com um buchinho de cerveja, que era bem redondinho, parecia que tinha esculpido aquele buchinho de cerveja dele. E ele pediu para a gente fazer uma pesquisa sobre a Europa Setentrional. Nunca mais vou esquecer o que é a Europa Setentrional. Países, repúblicas do Balcãs e afins, a parte mais gelada e mais rica da Europa. Descobrindo aquela pesquisa. Foi no meu nono ano. Ele pediu para a gente saber de alguns conhecidos e parentes, preencher uma folhinha e tal, se a pessoa conhecia, se conhecia aqueles países, se conhecia em relação ao índice de desenvolvimento humano. Ele pediu para a gente fazer essas perguntas para, não sei, digamos que parentes, umas 10 pessoas. Vou colocar como 10 pessoas, mas eu acho que foi bem mais do que isso. Tio Eduardo era chato. Muito chato. Aí lá vai eu. Peguei uma folhinha de caderno, coloquei as perguntas, maroto, menino pimpão, que não tinha acesso a... Opa, minha jovem, ela quer apresentar contigo? Não? Primeira aula comigo? Não, né? Primeira aula, mas comigo? É Itique aqui. Ótimo. Porque hoje eu já perdi alguns alunos que disseram que era comigo, aí eu fiquei super animado. Mas que bom, seja bem-vinda, minha jovem. Vamos seguir. E aí eu fui entregar essas questões entreguei para mãe, pai, tia e 2 tias que moravam comigo. Aí acabou o meu campo de pesquisa porque eu não tinha mais gente. Só morava com essas pessoas. E eu sou daqueles moleques que não saía de casa. Não saía. Não é que eu moro em um condomínio, é porque Siqueira Filhos. Minha mãe tinha medo de me deixar com os outros meninos e do nada eu tava chamando ela de mano. Aí eu ia apanhar todo dia. Mas como é que eu me virei? Eu entreguei esse questionário para outras pessoas no meu próprio colégio. Entreguei para a tia da limpeza. Eu não chamava de tia da limpeza, a dona Rogéria, eu acho, ainda lembro dela. Tem uns quase 15 anos isso daí. Entreguei para a tia da limpeza, entreguei para algumas secretárias, consegui fazer meu, bonitinho, peguei meus 10 respostas. E lá vai eu analisar, porque ele não queria só que eu fizesse as perguntas e entregasse o questionário, ele queria que eu entregasse os resultados para ele das perguntas. Então, se a primeira pergunta foi, você conhece a Europa Setentrional? Ele não ia querer que eu entregasse de folha em folha para ele. Olha, essa pessoa conhece, essa pessoa não conhece, essa pessoa... Não faz sentido. Eu entregaria alguma informação já tabulada. Olha, metade das pessoas que eu perguntei conheciam, a outra metade não. 90% não conhecia. No caso, o que eu me lembro foi 99%. Ninguém sabe o que é Europa Setentrional. Aí, beleza. E eram 10 questões. Então, eu tive que fazer uma folha à parte, à mão, porque eu não tinha computador na época, para dizer e ajustar os dados e mostrar para ele. Com 10 folhas. 10 folhas, 10 pessoas. Se fossem 100, não seria impossível, mas seria bem difícil. E se fossem 1.000? Aí, para uma criança de 14, 15 anos, é um trabalho meio complicado. Se fosse bem mais do que isso, para isso você não utilizaria uma folha de caderno, você usaria o Google Forms.
e eu não ganho nada para fazer essa propaganda. Eu devia ganhar pelo menos $1 toda vez que eu falo de Google Forms. $1 já estava vivo, tipo, já estava muito feliz. $1, R$6 quase hoje, nossa senhora, eu pagava meu jantar com $1. O Google Forms te substitui todo esse trabalho, porque primeiro, você não pega em papel, só de não pegar em papel, já é uma Disneylândia. Você vai pegar um link e enviar para alguém. A forma como você vai pegar esse link e enviar para alguém, o Google não está nem aí. Faz pelo WhatsApp, faz pelo Facebook, faz pelo Instagram, faz pelo Snapchat, faz pelo Google+, Google Plus, faz pelo Gmail, faz pelo Hotmail. Tem mais alguma opção aí que eu esqueci? Deve ter. Faz pelas redes sociais chinesas que ninguém nunca utiliza, mas que aparecem quando você pesquisa. Faz por tudo. Você abre o link no computador, abre o link no celular, abre um link na tua geladeira e só marca as respostas ou digita um texto. Você vai gerar essas informações para alguém, essa pessoa vai começar a captação dessas respostas desse questionário e ela vai ver em tempo real quem está respondendo, o que está respondendo, quanto está respondendo. Ela vai ter o gráfico modificado também em tempo real sobre a quantidade de pessoas que acham aquilo interessante, que acham aquilo relevante. Essa questão de ser simultâneo enche os olhos de quem realiza muita pesquisa. E não se engane, se hoje você não pesquisou nada, se você ainda não precisou, um dia você vai. Não é porque o tio Maurício está jogando praga. Poderia ser porque eu gosto muito que o aluno passe pelo meu carro. Tá? Me divirto. Quando é uma coisa que já aconteceu comigo, me divirte mais. Eu vou cair no cabelo desde preocupado. Professor, como é que eu faço isso? Internamente eu estou, toma. Por fora eu estou meio jovem. Isso é mais simples do que parece. Deixa eu te explicar. A gente tem que se divertir de alguma forma, tá? Mas vamos para a prática. Se você quer construir um formulário Google, obviamente você pode pesquisar pelo Google Forms ou pelo formulário Google em si. Ah, Maurício, por que tu não está clicando lá para mostrar nas aplicações, aqui na gaveta de aplicações? Porque o Google não está aqui, o Google Formulários não está aqui. Eu encontraria por aqui se eu clicasse aqui embaixo, mais do Google, e aí sim, lá para baixo dos programas, vocês conseguiriam encontrar o formulário do Google. Lá embaixo vai ter a aplicação do formulário do Google. Aqui, ó. Mas mais prática do que isso é jogar no Google mesmo, pronto. Aqui encontrei o menino Pimpão, formulários do Google. Você precisa de uma conta Google para criar um formulário Google, tá? É o mínimo, tá? Agora, para responder, não. Responder são outros 500. Pode ser que no exemplo que a gente passa aqui com vocês precisem realizar um login para utilizar esse formulário Google, tá? Mas não é assim sempre. Quando você clicar no link de casa, no WhatsApp, você não precisa logar a sua conta Google, não. Só se a pessoa pedir um e-mail em si. Vou aqui para os formulários do Google. Estão aqui todos os formulários que eu já criei. Ele cria um banco de dados da mesma forma do documento do Google, das apresentações do Google, das planilhas do Google. Você vai ver todos eles aqui embaixo. Jovem, tu tá com o Zoom aberto? Tu já entrou na sala? Já tá aí, já tá me acompanhando. Tá vendo a minha carinha de pão aqui, né? Tá ótimo. Então vamos criar um, tá? Eu tenho alguns exemplos. Deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos. Porque como a gente está com tempo, eu estou me divertindo. Vou aqui mostrar as minhas revisões, os meus questionários. Deixa eu ver se isso daqui é... Eu vou pegar esse quinto aqui e ver se ele não é de Writer. Meus questionários de revisões. Pronto. Questionário de revisão semanal. Isso aqui era o que eu fazia no outro canto que eu trabalhava. Toda sexta-feira, porque o tio Maurício é desses, eu passava uma microprova com os meus alunos. Era o questionário de revisão semanal. Eu dizia para eles que era só uma revisão, mas tinha notas. Então, quando eles erravam muito ou acertavam muito, eu considerava aquela nota porque eu conseguia ver ela depois. Adiante, se o aluno, por exemplo, faltasse uma prova, eu ia usar um resumo de todas as revisões que ele tinha feito comigo. Se ele tivesse ido bem em todas elas, beleza, ele não precisaria fazer prova comigo. Agora, se ele tivesse ido mal em todas elas, eu ia ficar esperando até o final daquela tarde para ele vir fazer aquela prova. Se ele não fizesse, reprovava. Não gosto de reprovar aluno, mas aí também é sacanagem. O tio Maurício não é santo. E aí tem algumas perguntas aqui. Isso é um módulo de calc. Então, aqui são funções de nosso editor de planilhas. Conte-se, conte valores, quais alternativas melhor representam os bolsos da função. Eu quero uma que mostre... Não, esse aqui não. Esse aqui não vai servir. Esse daqui é um dos fáceis. Deixa eu catar um legalzinho. Acho que esse aqui estava tranquilo. Eu queria... Pronto. Eu já matava o aluno no enunciado. Esses enunciados eu tô pequeno. Pronto, esse daqui está divertido. Eu colocava o enunciado imenso. Eu sempre me divirto com o enunciado, porque eu inutilizo 5 linhas de texto e coloco a pergunta na última linha e pronto. Só para dar o trabalho dele de ler. Aconteceu isso comigo, vou me vingar dessa forma. E às vezes o erro estava no enunciado. No metade do texto tinha uma vírgula ou um ponto que diferenciava alguma coisa. Pronto, aqui são os questionários em si, onde eu tenho acesso às perguntas.
Por eu ter criado, eu vejo as perguntas e eu poderia editar. Eu já enviei esse questionário para alguém. As pessoas já me responderam. Ele continua funcional para mim para eu fazer o que quiser depois. Ele não é descartável. Se nesse exato momento eu quiser pegar esse questionário aqui e mandar para vocês, eu poderia. Vou fazer? Não, não tem muito sentido. Me divertiria? Me divertiria. Mas vocês iam ficar só, nossa, nem entendi. E pronto, não ia ter muita graça para vocês. Para mim teria. Aqui são as perguntas e aqui são as respostas tabuladas maravilhosamente, perfeitamente no cantinho, ajustando, mostrando vários dados estatísticos relevantes para analisar as respostas dos alunos. Tá? Primeiro de tudo, a opção que eu já tenho aqui de cara é mediana em relação às respostas, porque como é um teste, como emitir nota no final, ele me mostra na média quantos alunos acertaram todas as questões. Não são 10 questões, são 8 questões, se não me engano, mas as pontuações eu posso sair trocando. Alguma questão eu coloquei como 2 pontos. E aí, eis a nota dos meus alunos. A melhor nota foi um 5. E foi um só. Se eu não me engano, eu não ajudei ele com a questão. Mas a maioria tirava 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4. E ficavam com ódio de mim. É sério, vocês não têm ideia. Eu chegava no final da revisão, era o aluno olhando para mim assim, pra que tu faz isso, cara? Tu se diverte? Eu não me divirto com isso. Externamente, internamente eu tava rindo. Eu tava... Mas eu não vou fazer isso com vocês, tá? Não tem esse mesmo propósito. Aqui, quando eu coloco como questionário com perguntas e respostas com o item correto, mostra qual a pergunta que está respondida corretamente e mostra a média de respostas dos outros alunos. Essa aqui, por exemplo, a alternativa correta era C. A maioria marcou a B. Certo? Quando você cria o questionário, você tem acesso a essa tabulação dessa maneira. Vamos voltar aqui para eu mostrar um outro. Deixa eu ver qual que eu queria. Formulário sem título. Pesquisa de conteúdos. Pronto. Aqui foi... Pronto. Eu usei esse questionário com vocês. Vocês lembram? Segunda aulinha, se eu não me engano. Aquele dia que a internet caiu mais do que o Neymar com uma perna só. Oh, dia maravilhoso. E eis as respostas de vocês. Tem os e-mails, tá? Expose de e-mails 2020. Dependendo da forma da pergunta, da modalidade da pergunta, por exemplo, aqui eu tinha alternativas claras, então o modelo de resposta no final foi esse, mas eu tinha 5 alternativas. Essa daqui era um texto em aberto, tá? Como é que eu sei quem respondeu cada uma das coisas, Maurício? Eu posso visualizar respostas individuais de acordo com o e-mail, tá, gente? Se eu não me engano, por aqui... Eu tenho uma opção de ver por e-mail. Se eu clicar aqui, individual, pronto. Aí eu vejo, por exemplo, o da Rani, eu poderia ver o que foi que ela respondeu individualmente, e aí eu só iria passando para o próximo, para o próximo, para o próximo, tá? Mas como eu não quero fazer isso, eu vou deixar aqui no resumo geral. A última pergunta, ele criou um gráfico para mim. Concordam comigo que isso é um gráfico? Acredito que concordam sim. Quando vocês forem me entregar futuramente uma outra parte de uma outra atividade que ainda vamos negociar sobre, vocês têm a opção de criar um documento de Google ou uma apresentação Google, caso vocês saibam fazer. Se não souber, não tem problema. Ou me mostrar só as respostas. Mas vocês vão me explicar por que vocês criaram aquela pergunta e também as respostas em si. Mas aqui seria muito prático se eu quisesse manipular esse gráfico mandando ele para qualquer outra instância do Google. Eu tenho um ícone de copiar bem aqui, só cliquei ele. Eu vou abrir aqui um documento do Google padrão, uma páginazinha em branco. Só peguei o gráfico. Vou abrir um em branco aqui. Esperar pela boa vontade da internet. Tá lá. Eu posso manipular e fazer um relatório final com documentos do Google, emitindo umas folhinhas lá explicando para mim cada uma das respostas, quantos dados vocês acarretaram e tal. Fica bem mais simples a demonstração. Melhor do que eu pegar um print de um pedaço, colar no outro, enfim, aqui é bem mais tranquilo a questão da portabilidade de dados. Dito isso, vamos criar um do zero? Vamos, ótimo. Que bom que vocês estão animados. Se não estão, uma hora vocês vão ficar. Eu vou criar esse formulário explicando a próxima atividade, certo? Não atividade que vai valer como ponto de atividade ou atividade que vai valer como ponto de participação. Próxima atividade que é o próximo seminário. Próximo seminário. Vocês ainda nem apresentaram esse,
mas não tem problema nenhum. Como é que vai ser? Vocês não estão em equipes? Para se dividir em equipes? Vocês não apresentaram um sistema operacional em específico? Você não apresentou nenhum? Ou você não vai apresentar? Tu negou assim? O que foi? O que está acontecendo? Agora já está, né? Fica nervoso, não. Digamos que, deixa eu ver. Ô, Ícaro, qual é o teu? Pronto. O Ícaro vai apresentar sobre o Slackware, mas essa apresentação em si ele vai mostrar algumas peculiaridades do sistema operacional, vai falar sobre por que ele é mais utilizado, por que instalar ou não instalar o Slackware, esse tipo de coisa. Informações que quem não conhece vai ser muito útil e para quem não conhece, enfim, tanto faz. Mas no próximo, além disso, dessa apresentação que ele já vai ter feito, ele vai criar um questionário que ele vai enviar para pelo menos 40 pessoas para obter essas respostas em relação ao Slackware. Aí as perguntas em si ficam à vontade da equipe. Digamos que a sua equipe tem quantas pessoas participantes? Assim, não o que entrou no grupo e ficou avulso, não sabe nem o que está acontecendo. Se eu perguntar que dia hoje, a pessoa diz, não, é 11 de outubro. Participantes. São quantos? 6 pessoas. Mas são 6 mais elas ou são 6 com elas? Então, essas mocinhas, anota, brincadeiras à parte, tá? Vocês estão vendo isso no vídeo? É bom que vocês aprendam. Não estou com internet? Eu vou conversar com elas depois no privado. Você me diz lá o número e eu vou me resolver. Mas são 6 pessoas na equipe. Ótimo. Seu questionário vai ter 6 perguntas. Beleza? E cada uma das pessoas vai aprender comigo como fazer as perguntas e vai criar uma só. Ah, Maurício, mas 6 perguntas sobre o Slackware é possível? Gente, tá, acho que dá para fazer bem mais do que isso. Tá? O sistema operacional deles, em específico, é um dos mais diferentes dos outros, porque quando ele foi criado, ele era um motivo de muito hacker deixar de ser um usuário comum para virar hacker. Era um sistema operacional que propiciava isso. Era a distribuição dos hackers. Então, se ele só puxar desse histórico, já dá para fazer umas 3 perguntas daí. Aí, se ele pergunta aquela mais básica de o que é Slackware? Se ele pergunta a próxima de você conhece Slackware? Então, ou você sabe o que significa Slackware? Já foram 3. Olha só como eu sou um pai. Tá? Mas não faça essas perguntas, não. Tem a necessidade de fazer essas 3 iguais. 6 perguntas porque tem 6 membros participantes. Se na sua equipe só foi você e outra pessoa, 5 perguntas no mínimo. Agora é a hora que eu estou me divertindo. Para a próxima apresentação. Porque 2 equipes vão apresentar comigo hoje, vão? E as outras 2 na próxima. Então, vamos fazer o seguinte, deixa para a quinta e todos vocês apresentam na quinta, o questionário. Certo? Aí você puxa 1 ou 2 pessoas para vir aqui, mostra para mim o questionário, pode abrir a conta Google aqui e mostra o questionário. Se você quiser trazer uma apresentação do Google ou então um documento do Google, esteja à vontade também. Fica até mais resumidinho. Beleza? Eu estou colocando 40 porque só no grupo do WhatsApp de vocês tem 30 pessoas. Vocês não estão só naquele grupo, não tem o menor perigo de vocês não estarem em outros grupos. Só manda e começa a receber as respostas, tá? Você só explica, gente, por favor, responde, por favor, pedir nada, por favor, senhor, responde. E as pessoas respondem, tá? Legal que na primeira modalidade, primeira vez que eu apresentei essa atividade, eu pedi 30. E tinha gente olhando assim, só 30? Beleza, agora é 40. A pessoa, não, professor, 30 tá bom, já foi, 40. Se ela falasse, deu 50. Porque não é difícil pegar as perguntas em si. Você pode mandar no grupo da família também. Uma ótima forma de interagir. Manda em todos os grupos que tem, que na hora você já vai ter 150 perguntas e 150 respostas ali bonitinhas para você. Vamos nós para mostrar como se cria as perguntas em si. Essa é a interface padrão do nosso questionário do Google. Vocês estão vendo alguma pergunta aí? Não, porque você tem que clicar na pergunta para ela aparecer como uma pergunta e poder editar. O primeiro campo a editar é sempre o título em si, tá? Porque se você entrega um questionário que não tem nenhum título, a pessoa não vai entender. Eu vou também dar umas dicas para vocês sobre como fazer um questionário, além só das perguntas, porque brasileiro feelings, tá? Tem umas coisas assim que a gente tem que ponderar muito sobre o Brasil. Primeiro de tudo, esse questionário aqui, eu vou citar o exemplo do nosso querido Ícaro e da equipe dele, a equipe 4. Então, eu poderia colocar aqui equipe 4, Slackware e tal, ou então levantamento de informações sobre o sistema operacional a pessoa que lê já vai pensar que é um negócio mais da hora.
Mas não precisaria ser um título tão grande. Eu poderia colocar outra coisa aqui e essas informações colocar na descrição do formulário. Tem esse campo justamente para isso. Você é obrigado a preencher um e outro? Não. Tá? O título, pelo menos. Porque mandar um questionário sem título não faz o menor sentido. Eu não responderia. E daí, depois que você configura isso, ainda tem mais umas configurações tolas, tipo cores e afins, acho completamente desnecessário, sinceramente. Esse tom de violeta para mim já me satisfaz, mas se vocês quiserem trocar, isso é violeta, tá? Isso não é roxo, isso não é lilás, é violeta. Não faço a menor ideia das cores em si, mas eu gosto muito de defender violeta. Posso trocar a cor aqui, isso daqui é trivial. E a imagem de cabeçalho, eu poderia importar uma imagem para ficar no cabeçalho do meu questionário. Quando a pessoa abrisse na questão da visualização, a imagem do cabeçalho ficaria aqui em cima. Mas também é questão de trivialidade. Só se você quiser, você poderia colocar uma imagem do Slacker aí, do logo do Slacker, ficaria da hora. Vamos seguir. Não quero mais mexer nessas configurações bobinhas. Para as questões, a primeira está ali marcado pergunta sem título. Não tem uma opção ainda de eu adicionar 2, 3, 4 perguntas. Eu preciso clicar na primeira pergunta para editar e poder fazer esse tipo de coisa. Cliquei. E aí abre para eu selecionar o tipo da pergunta, para eu digitar alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Primeira questão. Isso aqui também já é desnecessário, porque ele vai entender que essa é a primeira pergunta de um jeito ou de outro. Mas, como o brasileiro em si só entende que a questão quando começa com um e com um parêntese, é incrível. Se tu coloca só a pergunta avulsa, a pessoa nem entende que a questão nem quer responder. Mas vamos lá. Você conhece o SO? Evitem usar abreviações, tá? E eu pensei que eu ia falar isso disso, depois vou falar disso logo agora. Qual o perfil do brasileiro para responder questionários e pesquisas? É o pior possível. O brasileiro não quer se dar trabalho de fazer nada. Se aquilo não vai somar para ele, ele não faz. É incrível. Vou citar um exemplo aqui. Uma lei, uma PEC sobre cortar recursos de educação básica. A maioria das pessoas utiliza a educação básica pública, a outra que tem dinheiro, não. Mas é uma coisa que vai infligir um problema para muita gente. Aí tu cria um questionário, ou então tu cria um levantamento para saber a opinião da pessoa, se ela é a favor, ela vai lá e responde, se ela é contra, ela vai lá e responde. E tu manda para todos os brasileiros, 207 milhões de pessoas. Quantas respostas você tem? 2.345.400, ela vai pedrada. 1%, 10%, bem menos do que isso. O brasileiro não quer responder. Então, se você vai fazer um questionário, pense no modo das questões que você vai fazer. Tá? Se você vai deixar uma pergunta aberta, não deixe ela obrigatória. Se for uma pergunta aberta e for muito abrangente, também não deixe obrigatório. Evite perguntas com texto muito extensivo, porque eles não querem responder. Ou vocês vão correr o sério risco de acontecer o que aconteceu comigo, das respostas abertas terem não sei, não quero responder, não, tô nem aí, pulei, não faço ideia e pronto. Ele era uma prova e as pessoas me responderam assim. Foi o que eu fiz, tirei aquele ponto e tirei o ponto de outra pergunta correta só porque eu fiquei com raiva. Mas o brasileiro não gosta de responder esse tipo de pergunta aberta. Se puder, coloque o máximo de possível com alternativas simples, de A, B, C, D, ou então na outra modalidade de resposta entre 1 e 5. Vai ficar mais simples para vocês, tá? Até para a questão dos dados que vocês vão gerar depois. Aqui você conhece o Slacker. Beleza, tenho aqui um questionamento, tranquilinho. E já está marcado para mim a opção múltipla escolha. Isso é uma das várias modalidades de questionamentos que eu posso criar com o Google Forms. Se eu clicar aqui, aparece todas as outras. A resposta curta, que é o crime, vai ser 2, 3 linhas de resposta, a pessoa não vai querer responder. Parágrafo, que aí são 5, 6 linhas de resposta, a pessoa não vai querer responder. Múltipla escolha, que já está com as alternativas A, B, C, D, E, F. Outra coisa, cuidado na quantidade de alternativas, tá? Você colocou até a J, até o K, até o L, a pessoa não vai ler, não. Vai ser o A de Amém, o C de Cristo, o D de Deus, o E de Espírito Santo, vai marcar aleatoriamente e os teus dados que tu era para gerar alguma coisa séria com eles, já era. Você não vai fazer ideia das respostas. Eu sempre pulo B porque eu nunca penso nada. Pronto, B de Bíblia, pronto. Agora já tem a opção do B também. As pessoas não gostam de ler muitas alternativas também. Caixa de seleção, vocês já tiveram alguma pergunta na vida de vocês de relacione a primeira coluna com a segunda? 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3. Caixa de seleção é isso, tá? Lista suspensa é bem parecida com a caixa de seleção. Na verdade, é o contrário. Lista suspensa é o de correlacionar e o caixa de seleção é para aquelas alternativas. Sim, não, talvez e tal. 4 alternativas para a pessoa marcar entre elas.
Essas aqui são menos usuais. As mais utilizadas para quando você quer fazer um levantamento de verdade é a resposta curta, a múltipla escolha e a escala linear. Escala linear é uma forma de questionamento, acho que tem até um carinha que criou essa metodologia, que você consegue obter, de uma forma bem mais prática, a opinião das pessoas em relação àquele assunto ou o grau de satisfação delas. Se for alguma pesquisa de grau de satisfação, use sempre escala linear. É muito mais simples. Vou mostrar aqui, primeiro, um exemplo de múltipla escolha. Alternativa A, sim, como resposta. Alternativa B, não, como resposta. Alternativa C, talvez. Alternativa D, o famoso nunca nem vi. Tenho as minhas alternativas, essa minha pergunta está pronta. Vocês estão vendo aparecer uma segunda pergunta aqui? Não. Para que essa segunda pergunta apareça, você precisa adicionar. É só clicar aqui e pronto. Segue o bonde. Tá? Ele me dá algumas opções, ele fala de algumas alternativas e sugestões de alternativas, mas a maioria é furada. E uma segunda pergunta, só para a gente terminar o nosso teste. Aqui eu vou fazer o seguinte. Qual o seu grau de informação sobre o Slackware? Concordam para mim que não tem sentido eu utilizar as opções de alternativa aqui? Porque eu colocaria o quê? Você acha que você sabe muito? Você acha que você sabe mais ou menos? Você sabe pouco? Eu estou me dando mais trabalho. Se eu vier aqui na opção de perguntas e escolher um outro modelo, o da escala linear, eu coloco para a pessoa que ela vai de 0, aliás, vai de 1 até 5 em relação ao grau de instrução, sendo o 1 mais baixo e o 5 o mais alto. Caso você ache que o público que você está enviando aquele questionário não vai entender isso, coloca uma legendinha embaixo. 1 é o mais baixo, 5 é o mais alto. Eu posso colocar aqui até mais do que isso, usar o 10. Só um minuto. Pronto. E vamos seguir. Se eu quisesse mais questões, eu poderia adicionar mais questões, mas eu quero fazer configurações desse nosso questionário, porque acredito que elas são mais interessantes para esse momento. E quais são essas configurações? Primeiro eu clico na catraca para ver elas. Isso para mim é uma catraca, isso não é uma engrenagem, é uma catraca. Catraca de bicicleta. Primeiro, as configurações gerais. Assim, coletar e-mails. É uma das poucas coisas que tu vai conseguir fazer para ter um controle de respostas, para que não seja a mesma pessoa enviando a mesma resposta sempre. Porque aí eu abriria para o seguinte, o Eduardo tem 40 questionários para enviar. O Eduardo responde 15 desses 40. Tá de sacanagem, Eduardo. Aqui tu pelo menos colocaria para só a pessoa ter que digitar o e-mail dela para conseguir responder o questionário. Outra pergunta, outra opção que casa muito bem com isso é limitar a uma resposta. Porque aí, se eu deixo só essa marcada, o Eduardo precisaria pelo menos colocar o e-mail dele. Mas nada impediria dele colocar o e-mail dele 15 vezes. Então, se eu limitar uma resposta, aquela pessoa que está preenchendo com aquele e-mail vai poder responder só uma vez naquela página em si. Essas opções de baixo, de poder editar após o envio e ver os gráficos no sumário de resposta de texto, eu deixo sempre desmarcado. Editar após o envio, principalmente quando é um questionário com nota, não faz o menor sentido. A pessoa acabou de me enviar, ela viu que errou tudo, ela pode editar depois. Aí eu não estou na Disney. A pessoa pode pensar que está, mas eu não estou. E ver gráficos de sumário de resposta de texto é porque caso aquela pessoa termine o questionário, ela vai poder ver as respostas e principalmente as respostas das outras pessoas. Então eu não acho isso interessante. Vamos seguir para a apresentação. Aqui é muito mais a questão visual. Por exemplo, eu estou colocando a mesma prova para vocês pelo Google Forms. O mínimo que eu marco é de embaralhar a ordem das perguntas, por mais que o jovem consiga pescar da mesma forma, mas pelo menos eu estou dando um trabalhinho a mais para ele. Mas, além disso, eu tenho a opção de mostrar a barra de progresso. Se tem 10 perguntas no teu questionário, vai preenchendo uma barrinha conforme ela vai respondendo. Respondeu 5, está lá na metade. Respondeu 7, está mais pertinho do fim. Isso é quase um incentivo para a pessoa. Vai, está quase acabando. Vai, continua. Existe não. E, por último, o teste. Quando você quer tornar aquele questionário uma prova. Você vai emitir nota, quando você vai mostrar um resultado final para aquela pessoa. Se eu quiser, eu só clico na opção criar um teste, tá? Aí eu vou ter as opções de mostrar a nota dela ou não mostrar. Eu posso colocar a nota dela na cara, tá?
não sei se isso é tão legal, vai depender da tua opção de teste. E o que a pessoa pode ver depois que ela envia como um teste? Quais as perguntas ela errou e quais são as respostas corretas. Eu não quero isso. Porque vai que eu quero enviar esse mesmo questionário, a pessoa tira um 0. Vou criar uma outra prova para aquela pessoa? Eu mando mesmo. Ela sabe que ela errou aquelas ali. Vai ficar mais simples para ela depois. Tá? Essas dicasinhas aqui ficam à parte, caso vocês queiram criar um questionário com nota. Mas deixa eu ajustar mais uma coisa. Se eu fizer isso com o questionário que a gente está utilizando agora, ele vai deixar de ser só um levantamento e vai passar a ser uma provinha. Certo? E o que muda além disso? Se você trocou a modalidade do seu questionário de uma mera pergunta de consulta de informações para algo que emite nota, então você tem que marcar qual é a resposta correta. Certo? Então, para essa pergunta, pelo menos, ó, eu tenho que clicar nela aqui e vir em respostas corretas e escolher uma alternativa que diria respeito à resposta correta. Não faz sentido para esse nosso exemplo, mas pelo menos vocês estão entendendo como vocês fariam caso vocês estivessem criando uma provinha pelo nosso Forms, tá? Que eu vou marcar o nunca nem vi. E depois que eu marco, eu posso atribuir uma pontuação. Vou colocar aqui que vale 10 pontos. Dou concluído, e aí minha pontuação está distribuída dessa forma. Essa pergunta vale os 10 pontos, essa daqui não vale nada. Continua não tendo muito sentido para o nosso exemplo, então eu vou vir só aqui na catraca, em testes, e desabilitar o teste. Aí aquele nosso questionário volta a ser só uma consulta básica, uma consulta simples. Cliquei em salvar. As últimas ponderações antes da gente testar um questionário e também antes da gente passar para as apresentações são as seguintes. A opção de marcar como obrigatória ou não uma pergunta. Se você vai marcar como obrigatória uma pergunta no questionário de vocês, marquem sempre as que forem de múltipla escolha, tá? Se aquela pergunta, se você quis fazer uma pergunta aberta com texto discursivo, beleza, ótimo. Mas marca ela como não obrigatória, tá? Ah, mas e a pessoa não vai responder? Melhor do que ela fechar o questionário e não responder todas as outras, certo? Então, vamos se adequando ao nosso público. Pesquisa nesse país é uma piada, infelizmente. Tanto nisso, nesse nicho em específico, quanto a questão de pesquisas mais avançadas e afins. É bem difícil conseguir gente para responder as coisas. Sempre é difícil. Vou marcar isso aqui como obrigatória. Então, para a pessoa terminar esse questionário, ela vai precisar me responder essa pergunta. E a última não tem sentido eu marcar como obrigatória ou não, porque é só escolher uma das alternativas. Isso aí não vai ser difícil para alguém clicar nela e selecionar qual que ela quer responder ou não. Vai estar bem na cara. Mas marca como obrigatória também, porque não é possível, né? Uma vez feito isso, o último momento é aprender a enviar esse nosso questionário, certo? Não tem segredo, tem um botão bem grande em lilás ali, enviar, tá? Mais destacado do que isso, só se ele dançasse e piscasse. 5 perguntas. Pronto. As equipes que tiverem 8 pessoas participando, 8 pessoas fazem 8 perguntas. Se você tiver 5 pessoas participando, 5 pessoas. Se você tiver 3 pessoas participando, 5 perguntas do mesmo jeito, porque é a quantidade mínima. Beleza? Aí se você tiver com alguma dúvida, se der aquele lapso de criatividade, o tio Maurício está lá no WhatsApp, pode perguntar. Oi. Tu tá sozinho? Quer um abraço, bicho? Qual é o teu grupo? O 3, tu tá sozinho mesmo? Mas é porque tu não viu, o pessoal não conversou, não entrou no grupo do WhatsApp, não se mobilizou. Tu falou e o povo nada. Beleza, o ponto é só seu. Vou fazer o seguinte. Isso valeria 5 questões do nosso Classroom para você responder. No teu caso, vale 6. Vou aumentar uma porque guerreiro sozinho e tal. Eu poderia deixar 7, poderia, mas eu não sou tão bom assim, tá? Mas eu quero ver sua apresentação. Se você tiver alguma dúvida, tô lá, beleza? É só na segunda-feira a sua. Vamos para a opção de envio. Vou clicar aqui em enviar. Nosso Google tem um servidor de e-mail, então ele já pensa logo de cara, você quer enviar? Quer enviar por e-mail? Envia por e-mail, usa o e-mail, por favor. Mas não tem muito sentido para mim. Eu quero só pegar esse link para poder trabalhar com ele em outras plataformas. Então, venho nas opções de link, para pegar o link do nosso Google Forms. Tem um link bem extenso aí, não tem problema, posso deixar o link como URL curta. Já diminui consideravelmente. Ainda poderia jogar esse link no tinylink.com e aí reduzir mais ainda, colocar até o nome que eu quero, mas daí são outras questões. Eu vou vir aqui e vou só copiar e eu vou mandar para vocês agora esse questionário. Está no chat.
Pondão. Aí vocês vão ver como é que funciona. Se pedir login na conta Google, por mais que o tio tenha falado tanto de navegação privativa e tal, tá aparecendo um proxy para vocês, né? Aí não é o e-mail não, tá? Aí não é o e-mail, aí não é o e-mail. O proxy daqui é a secretaria, tudo em minúsculo, e a senha é CEDASP. Se você não sabe como escreve CEDASP, alguém tá de farda aqui? Pronto, olha para ela que ela tá de farda. Ele também tá de farda, é só olhar o nome CEDASP, tá? Acaba com Y, tá, gente? E é tudo minúsculo. O pessoal que está em casa também pode responder. Ó, nesse exato momento, para mim, não tem nenhuma resposta. Agora apareceu uma. A galera aqui tem um dedo ligeiro, hein? O FM 267066. FM. Deve ser Fernando alguma coisa. Pode ser muita coisa, na verdade, o FM. Enfim. Oi. Nenhuma delas é você? Clica em usar outra conta. Que eu vou aqui fazer a frequência. Oxi. Teu computador tem microfone? Tem caixa de som aí? Pô, eu olhando aqui que estava habilitado. O que está acontecendo, gente? Deixa eu tirar o microfone daí. Fazer nossa frequênciazinha. Responderam? Basicão, coisa pouca. Nossa senhora, divertidíssimo isso aqui. Já tenho 5 respostas. É aquele teu negócio do celular, né? O código e tal, de ficar enviando e reenviando. Precisa de internet no celular. Depois, na próxima aula, me lembra que eu te ensino como é que ajusta isso daí. Porque caso seja um problema, você pode desabilitar, tá? Aí você, é a questão das 2 etapas. Maurício, é mais segurança. Se a pessoa quiser te hackear, isso daí não ajusta muito, não. Se a pessoa estiver muito afim mesmo, se ela super quiser, vai dar um jeito. Legal que hoje eu coloquei meu e-mail, aí eu me lembro daquela e-mail, eu nunca mais vou esquecer aquele e-mail na minha vida. Ele falou, professor, vazou tua senha. Ele falou para um, que falou para outro, aquele sistema de pirâmide, do nada tá todo mundo rindo. Vazou tua senha, professor. Opa, eu tô na live do Yoda agora, né? Caiu o IP, mostrou o IP, né? Gente, pelo amor de Deus. Aí eles falam, não, professor, agora a gente sabe tua senha. Beleza, e eu sei o CPF, o RG, o endereço de cada um de vocês, da mãe de vocês, do pai de vocês. Se eles quiserem pegar a minha senha do meu e-mail, beleza. Mas um cartão de crédito eu tiro o nome de cada um. Eu tô a fim de comprar uma moto mesmo, olha só, que maravilha. Na hora que eu falei isso, o meninozinho que perguntou lá, professor, tô brincando, professor, eu sei que você tá, eu sei. Pronto, eu aqui tenho 8 respostas. Se possível, quem ainda estiver respondendo, responda, tá? Vou esperar mais 30 segundinhos por turno de agora. E aqui a primeira coisa que eu... Oi? Foi você ou foi você? Foi você ou foi você? Tá. Como é? Ó, tu tá colocando teu e-mail de novo. Aí ainda é o proxy. É a autenticação de rede aí. Lembra da aula passada que eu falei? 9 respostas. E aqui, os nossos resultados. Não tem nenhum cristão que diz. Vocês não disseram que conhecem. É o único dos 4 grupos que tem, o único que não conhece esse. Mas tu não pesquisou ainda, não? Eu pesquisei. Então disse que sim, eu disse que sim, só para ter uma resposta sim. Eu estou mangando aqui, gente, porque a equipe marcou que não conhece. A equipe que vai apresentar. A gente vai conhecer que vai te apresentar. Gente. Não tem problema não. Eu nunca nem vi, pelo menos não está ganhando. Agora está ganhando o não. E aí as respostas finais, pela modalidade da pergunta, você meio que configura como é que vai ficar o teu gráfico no final, tá? E aqui, como é uma escala, eu tenho as principais respostas também, do grau de informação da pessoa. Alguém marcou 5. Deixa eu ver aqui. Dá para ver quem foi que respondeu, tá? Só para constar. Se não por aqui, eu vejo no individual. Só vou descer aqui. Pronto. Foi o Luiz QM. Quem é Luiz QM?
Não tem um e-mail tipo João, Mário, alguma coisa, vocês usam tudo código. Próxima aula, tio Maurício vai falar sobre isso. Eu acho que na próxima aula, sobre e-mail e tal. E não é nessa turma, não, ele não apareceu ainda, o meu meme particular, o meu ômega, o Goku Gamer 28. Não, ele não está aqui. Um dia eu te vejo, um dia eu descubro de onde é que você é, Goku Gamer. Um dia. Estou na casa desse menino até hoje para dar uns conselhos de vida para ele. Troca esse e-mail, pelo amor de Deus. Mas, pronto. Uma vez que eu tenha visto isso, das perguntas, da resposta e do individual, ainda tem mais uma coisinha para vocês. Tem essa opção aqui, ó, para você pegar todos esses dados e importar da tua conta Google para um arquivo lá do Excel, tá? Eu posso criar com um arquivo já existente, ou eu posso criar uma nova planilha mesmo só para utilizar esses dados. Se eu não me engano, ele está dando essa opção agora de fazer com Excel, mas na primeira vez que eu utilizo, aliás, com Excel não, com Google Forms. Google Forms não, Google Planilhas. É muita coisa do Google, vocês inventam coisa demais todo dia. Mas a primeira vez que eu baixei o arquivo em outro formato. Eu baixei no arquivo com formato de ODS, que era o de planilhas do nosso Calc. Agora ele está marcando direto para criar uma planilha do Google. Legal, não tem problema, a gente utilizaria também. Deu para entender como é que funciona? Porque agora vocês vão me produzir um questionário como esse sobre o sistema operacional em si. Assim, né? Eu gosto muito de ajudar, mas não me envia não para eu responder. Tenta enviar para outras pessoas, tá? Eu sei que eu seria mais um, se eu for 39 para fechar os 40, eu sei que seria muito bom. Mas envia para outras pessoas, beleza? Pode mandar até no grupo de vocês, pedir para vocês responderem, tá? Mas o tio Maurício não, conta. Em 2 grupos do WhatsApp eu resolve isso. Ó, o da turma tem... Deixa eu ver aqui quantos contatos tem na turma. Se conversando direitinho... E tipo de segunda. Só na turma a gente tem 30 participantes, por assim dizer. Tu manda para o grupo do WhatsApp que todo dia a tua avó, a tua mãe mandam aquela mensagenzinha de bom dia com um gatinho. 7 pessoas que respondem lá, acabou a festa, já está resolvido. Então, não é tão complicado assim quanto parece. Me atrasei um pouquinho. Só um pouquinho, Marlos? É só um pouquinho? Tu tá entrando agora? 11h08? Falando só um pouquinho. Meu Deus. A aula começa às 10, gente. Vamos começar as apresentações agora, tá? Eu vou encerrar a gravação, porque a última vez que eu não encerrei a gravação, ficou um vídeo de 1h20 e 10 minutos foi do pessoal. Professor, não consigo falar. Aí começou a rir. Eu, meu Deus. Foi 10 minutos a menina rindo. Meu Deus, o que está acontecendo? Gente? O que está acontecendo? 5h15 da tarde, menina rindo. Para de rir, fofo, o que está acontecendo? Deu frost de riso, professor. Tá certo. Então, para isso não ficar no vídeo, e eu vou querer utilizar esse vídeo em outro momento, eu vou deixar sem a apresentação em si. Você já sabe como é que vai acontecer? Vocês sabem que vocês vão ter que vir para cá? Vocês sabem que vocês vão ter que usar o fone? Ah, agora vocês sabem. Ah, vai sim. O tio Maurício vai ficar belíssimo sentado na cadeira e eu vou ver o que vocês têm para falar sobre o sistema operacional de vocês. Se vocês tiverem algum arquivo, eu posso ajustar aqui, posso mostrar para vocês e deixar para vocês vendo o arquivo em si. Vou parar logo a gravação antes que eu me esqueça. Mas a equipe que vai apresentar agora, por favor, equipe 1, pode